Jesus é meu amigo? Eu levo susto. Misericórdia. Eu queria, nessa noite, vou compartilhar com você uma palavra abençoada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Prometo a você que eu não vou me demorar, porque você está afim de ver uma consagração daqui a pouquinho, viu? E você vai sair daqui, ainda vai dar tempo de você assistir aquilo que você gosta na sua TV. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler do 8 ao 11 para você entender aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Bota o tema para mim aí. Olha o tema de hoje: atitude. Você precisa ter atitude, né? Para quê? Vou melhorar, vou mudar e transformar. Ou seja, se você tiver afim de mudança, de transformação e de melhoria na tua vida, presta atenção nessa palavra que eu vou compartilhar com você nessa noite. Vamos lá então no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que diz: para você que está hoje, nessa noite, nesse lugar, e não tem Bíblia, acompanha no telão. Essa é a sua Bíblia, bem grande, viu? Aleluia. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra rema de poder que tu liberas sobre as nossas vidas nessa noite, pela revelação do teu Espírito Santo. Senhor, tu conhece cada convidada nesta noite. Tu conhece cada vida que aqui entrou por esses portais eternos para participar dessa celebração na tua presença. Por isso, Altíssimo e poderoso Deus, venha sobre nós nesta noite, com a grandeza do teu amor, a tratar com ele e com ela, e a levar ele e ela a se descobrir na tua presença. Pai, remova os tampões da audição de cada um deles, para que eles venham ouvir, compreender, entender aquilo que tu tem a revelar e a tratar com ele e com ela nessa noite. Porque eu creio, Senhor, que a tua proposta, através do tema da mensagem dessa noite, é uma proposta de atitude, que o Senhor vai levar ele com essa atitude ungida, Senhor, a melhorar, a mudar e a transformar a sua vida, que ao final dessa palavra, Pai, ele venha entender a preciosidade da mesma, Senhor, sobre sua vida. Por isso eu declaro, Pai, que todo principado, toda potestade já estão amarrados, jogados no abismo, e o teu povo, Senhor, livre para poder ouvir a voz do teu Santo Espírito, compreender, colocar em prática e ser vida frutífera nessa terra, em nome de Jesus. Eu ouvi um amém? Amém. Glória. Aqui você pode dar glória, você pode cantar, você pode adorar, você pode bater palma, você pode dançar, dar pulo de 3 metros de altura. Cuidado aí, gente. Pulo de 3 metros de altura fica complicado, né? Mas Deus tem algo para falar com você. E Ele falou: compartilha com eles essa palavra. E como nós temos intimidade com Ele, Ele está sempre falando conosco. E a nossa fonte de conhecimento é inesgotável, que é o Altíssimo e poderoso Deus. Te recomendo também ir a essa fonte,
que é maravilhosa, inesgotável de conhecimento, para que você possa se aprofundar na presença dele. Ao examinarmos esse texto de Apocalipse capítulo 2, nós vemos o seguinte, que aqui se trata de uma igreja, Marte, mas de uma cidade soberba. Era uma igreja que viveu em um martírio de angústia, de morte, de prisão, e nós vemos aqui que nós vamos aprender nessa noite que era uma igreja também que tinha um povo que se declarava judeu, porque o governo romano estava sobre essa cidade chamada Esmina, e nós vemos aqui nesse texto de Apocalipse que era ali aonde eles tinham mais, vamos dizer assim, eles tinham que fazer culto a César. Era uma cidade da Turquia, mas na época da Ásia Menor, a Esmina, e nós vemos que Roma havia dominado, havia uma necessidade ou uma cultura das pessoas ali de cultuarem a César. Os únicos que não cultuavam a César eram os judeus, que tinham uma conexão, um trato, um compromisso com Roma. Eles podiam seguir as suas doutrinas básicas sem se dobrar a César. E aí a gente observa, então, que alguns cidadãos de Esmina, aí vem os espertos, Vem os espertos. Você acha muito esperto, mas Deus não se deixa enganar. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, Deus não se deixa enganar. Isso. Aí a gente observa aqui no livro de Apocalipse, ao estudarmos, que ali então tinha alguns cidadãos de Esmina, mesmo não sendo judeus, se declaravam judeus, aos espertos. Para que eles faziam isso? É porque eles queriam ser judeus e não ser, para um disfarce, para não ter um compromisso com Roma, mas também não ter com o cristianismo. Aí a gente observa o seguinte, que Roma, ela não dava emprego para quem? Para os judeus, para quem não se dobrava para César, tirava as propriedades das pessoas, estavam pobres naturalmente, mas mesmo na pobreza eles não se dobravam a César. E aí a gente observa uma coisa muito interessante, que o Senhor diz assim: eles estão dizendo que vocês são pobres, mas vocês são ricos, porque não se dobraram diante da imposição de Roma. Mas alguns das sinagogas de Satanás, se dizendo judeus, não eram, viviam no meio da igreja, muitas vezes se achando mais importantes do que os próprios judeus, e eles não eram judeus, se achavam mais importantes, porque eles não estavam passando por aquela aprovação, já que eles não eram judeus, então eles não perdiam o emprego, não perdiam a propriedade, mas estavam ali no meio da igreja. Eram verdadeiros farsantes. Então a palavra vem nos mostrar que Esmina vem da palavra mirra, que significa dizer perfumado. A história de Esmina tem sido assim uma sucessão de saques, incêndio, destruição. E aí nós vemos que no decorrer desse período, nós vamos falar ali do período de 100 anos depois de Cristo a 313 anos depois de Cristo, chamado esse período de período dos mártires da era cristã, onde muitos passaram por um momento de destruição, de perseguição, de morte, E aí nós vemos que Esmina era uma cidade provada. Esmina era uma das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Esmina, irmão, nos empolga. Por quê, pastor? Porque a igreja de Esmina nos anima. Não
por aquilo que eles sofreram. Mas se você prestar atenção, é pela couraça que eles tinham de suportar o sofrimento. Então, nós vemos que o nosso Deus e poderoso Deus, eu quero profetizar nessa noite que vai aumentar a couraça dessa igreja. Você concorda? Diga glória a Deus. Porque virá um dia difícil na face da terra, onde o evangelho será, o cristianismo será perseguido, mais do que já é. E aí é tempo de você tomar uma decisão na tua vida. Por quê, pastor? Porque mesmo quando vem o sofrimento da sua vida, você não vai ser abalado por qualquer nível de entrave, por qualquer tribulação que vier contra você, mas você vai estar firme. Diga para o seu irmão, você vai estar firme. Mesmo que venha tudo isso contra a tua vida, você vai estar firme no Senhor. Eu creio. E eu não estou profetizando aqui na tua vida sofrimento, não. Mas eu quero que você preste bem atenção. Eu estou profetizando na couraça para que você tenha força para suportar o dia mau. Sabe qual é o dia mau que a Bíblia fala? É o dia que nada dá certo. Parece que você acorda com o pé trocado. Você acorda na idade com dois pés dentro e fala assim: parece que hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Não, tu amanheceu com os dois pés, porque tu tem os dois pés, a não ser que você tenha a falta de um. E aí, você sai de casa, o motorista lá teve uma dor de barriga, se atrasou, chega atrasado para te pegar, você vai, o trânsito fica engarrafado, você chega no trabalho, o patrão chama a tua atenção, e o nervoso parece que está endoidando tudo dando contrário. Esse é o dia mau. A Bíblia fala. É para isso que ele quer que você se prepare. Para quando vier o dia mau, ver você explodir, gritar com todo mundo, você considera e fala: Senhor, não estou entendendo não. O negócio aqui ficou feio. Não estou entendendo nada. E aí quando a gente olha para a igreja de Esmina, lembramos que em Minas teve alguns pastores ali, mas o principal pastor de Esmina foi o pastor, por muitos anos, foi o bispo Policarpo. E ele decidiu, por muitos anos, não se dobrar. Estava disposto a ir até o fim. E aí a gente observa que mesmo que custasse a vida dele, ele estava disposto a servir a Deus. E a preocupação de Policarpo, irmão, não era perder a vida, não era sofrer no corpo. Isso nos leva a pensar na fragilidade do cristianismo atual. Numa igreja frágil, numa igreja onde pessoas, por qualquer evento, se desviam. Alguns largam o Altíssimo e Poderoso Deus. Qualquer evento já fica dodói. Mas esse texto aqui, ele está trazendo um nível de envergadura para você poder envergar, mas não quebrar. Por quê? Por quê, queridos? Deus quer nos dar esse sentimento de Esmina. Eu não vou profetizar sentimento, ou seja, sofrimento na sua vida. Para você não. Entenda a coisa. Mas a minha oração é que o Altíssimo e Poderoso Deus traga uma maturidade na tua vida, para que verdadeiramente você entenda que ao lermos sobre Esmina na palavra, como o texto diz aqui, nós verdadeiramente nos sentimos envergonhados, gente, por situações assim tão pequenas que nos abalam. E esse texto aqui, ele vem para nos abordar
um pouco através do Espírito Santo para uma realidade de vida. Veja se não é isso. Diante do Senhor, a igreja que vivemos hoje, este ano aqui para nós, Batista Renascer, é o ano renascer da atitude em nossas vidas. As pessoas que se convertiam ao Evangelho, ao cristianismo, era improvável que elas se dobrassem diante da adoração a servo. Por isso, eram mandados embora dos seus empregos, perdiam propriedades, eram presas, açoitadas, martirizadas. Mas o Altíssimo diz: vou dar vida para vocês. Você recebe? Aí você descobre que a história dessa igreja nos desafia, e nós temos que lembrar que não só naquela época havia perseguição, mas hoje há perseguições, pois nós vemos que pode ter mudado assim a maneira, mas você ainda vê perseguições e vive perseguições. Satanás não é onisciente nem onipresente. Já se passaram depois assim do Gênesis 3.000, 4.000 anos. Lá no Gênesis era a serpente. Hoje, no Apocalipse, é o dragão. Houve uma evolução, houve uma mudança de estratégia. Ele viveu em várias épocas, o adversário das nossas vidas. E aí o Senhor manda te lembrar que existem momentos que você está passando na luta por causa da tua santidade. Existem momentos que você está passando no deserto porque você está cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E você precisa compreender que atrás, lá, há tempos atrás, havia uma igreja que pagou um preço por nós. Eles foram firmes, não negaram a fé, eram devorados por bichos, não negaram o seu amor a Cristo. Será que por um probleminha emocional você deixa de vir à igreja? Será que por alguém que falou de você, você também deixa de vir à igreja? Deixa de servir ao Altíssimo e Poderoso Deus? E aí, não é que porque você perdeu o emprego, você também deixa de servir a Deus? Então você precisa parar com essa vida medíocre e decidir em nome de Jesus servi-lo, que venha sobre as nossas vidas o batismo divino sobre as nossas vidas, para nós entendermos que o Evangelho é para corajosos, não é para covardes. O Senhor não chama covarde, Ele chama corajosos. E nós não somos chamados para viver conto de fada, e nem para sofrer lavagem cerebral, porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Ele faz as coisas com clareza e não impõe nada a ninguém. Deus não te obriga a servi-lo, Ele te convida. E Ele não te dá tapinha nas costas te prometendo alguma coisa. Ele faz milagre à medida que você crê. Ele é assim. Esse é o Deus que nós servimos nesse lugar aqui. Então creia que quando vier a batalha, as batalhas, o Altíssimo está aumentando a couraça na tua vida. Você quer isso? Diga glória a Deus. O Altíssimo está aumentando a couraça dessa igreja. Você quer isso? Diga glória a Deus. E nós observamos uma coisa muito interessante. E Ele está no controle da tua vida. O Senhor já declarou: te dou vitória. Você quer isso? Diga aleluia. Aí tem uma coisinha muito interessante.
que ele mandou compartilhar com você. Ele está a fim de arrumar a tua vida. Se você pegar esse negócio aí, você vai ver que o negócio funciona. Ele está a fim de organizar a tua vida. Tem algumas coisas que andam te atrapalhando, ele está a fim de remover, ele está a fim de botar a ordem. Organizar. Para você ter a atitude de melhorar, mudar e ser transformado por ele. Aí, uma coisa que a palavra nos mostra nessa noite, que a força, diga assim comigo, a força de uma palavra não está na palavra, mas em quem está falando. Existem coisas que as pessoas falam, que uma pessoa fala e a outra fala e tem efeitos diferentes. Você vai concordar comigo? Uns chegam até perguntar assim: quem disse? Aí você fala assim: fulano. Ah, então tá bom. Agora, quem disse? Foi ciclano. Ah, esquece, porque não tem credibilidade não. Ixi. Aí a gente observa, irmãos, que nesses últimos dias da igreja na face da terra, alguns já perderam a credibilidade, porque não cumprem o que falam, tratam uma coisa e faz outra. Isso é horrível com o relacionamento, seja com a família, seja com os filhos, seja no trabalho, seja onde for. Isso é péssimo. Cair em descrédito. Olha para quem está do teu lado aí, você não está em descrédito não, né? Graças a Deus. Aleluia. Eu tinha certeza que você não caiu não. Aleluia. Isso é muito bom. Meu Deus. Agora, deixa eu te falar um negócio. Você pode saber que João, que escreve o livro de Apocalipse que nós lemos aqui, ele está falando daquele que tem a coroa na mão, a coroa da vida, para lhe entregar. Ele não promete o que ele não pode dar. Ele venceu a morte. Amém? Fala para quem está do teu lado, ele não promete o que ele não pode dar. Isso. O texto fala sobre tribulação, vem da palavra tríplices, e significa esmagamento. Aí você tem que tomar o cuidado, e quando você diz que está sendo atribulada, você pode estar exagerando. Porque você pode estar exagerando na palavra, porque tribulação é alguém esmagado pela vida. Você já foi esmagado pela vida? Está no meio de uma perseguição. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que no final do texto que nós lemos, diz assim, no final, ao vencedor, diz o texto, quando o Altíssimo diz, aguenta firme, ao invés de te livrar, é outra perspectiva que ele quer te revelar. Ele não tem prazer na tua destruição, no teu sofrimento. Ele tem prazer no teu aprimoramento. Entenda isso em nome de Jesus. Aí a gente observa o seguinte. Porque nós oramos para o Senhor livrar, sim ou não? Sim ou não? Aí o Senhor chega a você e você diz, aleluia, o Senhor chegou, tudo resolvido. Aí ele manda te dizer assim, aguenta firme. Você fala, mas não pensa que ele é livrar, gente. Ele mandou aguentar firme. Aí ele fala, eu estou do teu lado, mas você vai sofrer. Alguns de vocês vão ser presos, vão enfrentar a morte. Você gosta de ouvir isso? Não. Claro que não. Eu também não gosto de ouvir, não.
Mas isso aqui, irmãos, é um evangelho de encorajamento. E às vezes você fica pensando que evangelho é vida, melzinho na chupeta, deitar na rede, ficar balançando aquela brisa na beira da praia, curtindo aquele solzinho na sombra. Não. Pode mudar essa tua visão aí, porque não é isso não. Encorajamento. Ele está querendo com essa palavra colocar as coisas em ordem, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua vida. E aí a gente observa que verdadeiramente Ele quer te colocar numa posição de honra, de vencedor. Então não dá para ser de qualquer maneira. O negócio tem que ter uma organização, tem que ter um trato, tem que ter um encorajamento. Aí sabe o que eu aprendo com essa palavra? Com essa palavra, ou você ganha, ou você aprende, você nunca perde. Fala comigo. Com essa palavra, você ganha, você aprende, você nunca perde. Com essa palavra. E aí eu queria te lembrar, ele mandou te lembrar que nessa noite, para você, que sofrimento está ligado à sensação de abandono. Como assim, pastor? É quase uma conclusão, quase que imediata. Você está sofrendo? Eu não estou afim de falar comigo não, gente. Ele não está nem ligando para mim, tem tanta gente que quer atender. O pastor, você pode falar isso, mas o autismo, ele é onipresente. Eu não sou não, gente. Mas eu não liguei para o senhor porque tem muita gente só atender de fato. Mas para o autismo, você pode ligar para ele direto, 24 horas, que ele vai te atender. A mim você pode achar eu ocupado em alguma situação, mas ele nunca. Ele está sempre à disposição. Porque ele nunca abandona ninguém. Fala para o teu irmão, ele não te abandonou, nunca. Tem hora que não dá para evitar o sofrimento. Por quê, pastor? Porque tem coisas que você não controla. Viu? Vão acontecer. E não dá para tu controlar, cara. São coisas que vão surgir no seu corpo, na sua vida, no dia a dia. Aí você fala assim, mas caramba, como é que eu vou fazer então? Aí eu tenho que meditar na palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Conselho de Paulo, muito usado, muito experimentado em sofrimento, em provações, tribulações, naufrágios, açotes. Tremendo. Porque para mim, tempo certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém ou não amém? Aí para fechar, eu tenho mais uma receitinha para você anotar aí para você degustar depois. Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, gente que se desviou da sua família, filho que foi para o mundão, filha que se desviou, gente que partiu. E quer ver uma coisa que você se sente inútil nessa vida? É quando um familiar teu é recolhido. Você se sente um nada, que você não tem o que fazer. Você pode investir trilhões de reais, você não muda a coisa. Ele muda. Ele muda. É nessa hora do X mesmo da vida, que o ser humano reconhece que ele tem o dono da vida. Muitos são levados à realidade. Aí o versículo continua dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Significa dizer que depois de ouvir essa palavra, eu preciso ter atitude de melhorar, de mudar e ter a minha vida transformada. Eu já tive a minha vida transformada. Ele deu uma melhorada na minha vida 100%. Ele mudou a minha história. Ele transformou a minha vida. E Ele está a fim também de transformar a tua. Sem imposição e sem obrigação. De maneira espontânea. Por isso eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé e nós vamos orar. Você já ouviu o que você precisava ouvir nessa noite. Aleluia. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, que eu quero fazer uma oração. O Senhor disse até aqui e é até aqui. Eu não quero que você saia daqui falando que esse pastor fala muito. Sangue de Jesus tem poder. Você vai sair daqui falando assim: nossa, ele falou o suficiente. Se ele passa desse ponto ia dar ruim. Então, pelo amor de Deus, vamos lá então. Senhor Deus, coloca cada vida nas tuas mãos aqui, Pai. Porque Tu nos revelou uma palavra rema de poder. Porque Tu conhece a história dele e dela que entrou aqui nesta noite, Pai. Tu sabe que ele precisa ter atitudes para mudar, para melhorar e ter a sua vida transformada. Mas talvez você diga: eu não consigo, eu já tentei de todas as formas. Eu já tentei, pastor. Eu já me esforcei muito. Já tive algumas ideias, coloquei em prática, mas nada funcionou. Mas eu quero te apresentar alguém que vai te dar todas as dicas e vai lhe ajudar a viver uma transformação, uma mudança, não uma melhora, mas um milagre de vida na presença dele. Eu te apresento Jesus nessa noite. Ele pode mudar a tua história. Ele está a fim de te transformar. Ele está a fim de mostrar a você o que é que você precisa largar, o que é que você precisa deixar para que Ele mude a tua história. Mas você não precisa fazer nada hoje, a não ser convidar a Ele e dizer: venha, Senhor, faz morada em mim, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família. Ele tem esse poder. E Ele está aqui nessa noite para fazer isso na tua vida. E Ele diz na tua palavra, Ele mandou que Ele dissesse na sua palavra o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te convida para vir sem mais tardar. Já chega a Ele. Ele não vai se esconder de você. Ele vai te curar da depressão, da dor na alma, sentimento de culpa, de condenação, sentimento de inferioridade. Quando você se olha no espelho, você se acha tão feia, tão feio, e Ele quer te mostrar que você não é feia, você é uma vida abençoada, você não é feio, você há de ser uma vida transformada na presença dEle. Ele te ama. Ele quer que você reaprenda a se amar. Você precisa se amar. Porque quem se ama se cuida. Quem se ama zela por si. Quem se ama cuida dos seus. Ele quer que você se ame. E para isso Ele quer que você experimente o amor dEle na tua vida. Você que está afastado, que precisa retornar para os braços dEle. Hoje é o teu dia. E você ter essa atitude nobre e retornar para os braços dEle. Você não gostaria de fazer parte dessa família renascer? Aqui você vai ser tratado, cuidado. Você vai ser direcionado para viver o melhor. E você que está aqui, que ainda não se rendeu a Ele, já ouviu tanto desse evangelho em tantos lugares que você já foi, mas essa noite
Ele falou de forma diferente ao teu coração, ao teu íntimo, através do Espírito Santo. Então, se você deseja hoje se render a Ele, entenda bem, não se sinta obrigado ou obrigada. Tem que ser por amor, como nós louvamos nessa noite. Foi por amor. Ele foi ferido por você. Foi por amor. Ele te amou primeiro. Não está na hora de você declarar o seu amor para com Ele e pedir a Ele para Ele provar a existência dele na tua vida. Ele vai provar. Se Ele provou na minha vida e provou na vida de tantos que aqui congregam, Ele vai provar também na sua vida, porque nós não somos melhores que você. Nós não passamos de pó e cinza. Ele te ama. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. E o mais Ele fará na tua vida. E a proposta dele para você é vida eterna. A proposta para você é vitória. A proposta para você é mais do que vencedor. Mas tem sofrimento, tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, mas tem vitória. Ele como anachou e alabás. Creia numa coisa. Ele te conhece. E você precisava ouvir esta mensagem nesta noite. Essa mensagem não era para quem não veio aqui, não. É para você. Ele te escolheu e nos deu essa mensagem para que fosse liberada sobre a tua vida. Porque aqui não tem mensagem encomendada, querido, querida. Aqui tem mensagem revelada. E Ele nos revelou esta palavra para ministrar na tua vida. E eu creio que o Espírito Santo vai te falar melhor em cada coração. Mas se você decidiu, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Se você tiver vergonha de vir sozinho, sozinha, peça a pessoa que está ao seu lado que ela vai te acompanhar. Nós queremos orar pela sua vida. Tem alguém que quer se render a Ele nessa noite? Eu estou com meus olhos fechados, para que você não ache que eu estou mandando recado para você. Deus não manda recado, Ele dá palavra para mudar a tua história e a tua vida. Senhor Deus, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos. Eu coloco cada convidado nas tuas mãos. Cada convidado, Senhor, eles venham guardar essa palavra no íntimo deles. E no tempo certo, Espírito Santo, venha fazer essa palavra florescer, para que ela venha ser vida frutífera na tua presença, para a glória do teu nome. E assim, crendo no teu agir, Pai, nós declaramos essa igreja edificada, abençoada, com a coraça reforçada, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.